Hoje vamos analisar alguns aspectos do apoio e manutenção da Marinha Real Britânica na era clássica da vela, do século XVII ao século XIX. Isso, embora criado só para a Marinha Real Britânica, foi logo identificado, adotado e ampliado por ela. Esse produto ou técnica teve seu ciclo de vida continuado e acabou por lançar algumas das bases para a Revolução Industrial e, de fato, em certos aspectos, pode-se dizer que foi uma das forças motrizes por trás da Revolução. Porque uma vez que uma técnica ou tecnologia existia, ela podia ser utilizada para outros fins ou podia ser expandida basicamente com o mesmo uso da marinha, mas agora no setor civil. E tudo isso ajudaria a impulsionar o crescimento da Grã-Bretanha como uma potência industrial, tanto no que você poderia chamar de uma industrialização geral do Estado britânico. Antes da Revolução Industrial Clássica do vapor e do ferro, e também durante essa Revolução Industrial do vapor e do ferro. Agora, é claro, esse tipo de assunto é um tema ao qual vários campos inteiros de estudo são dedicados. Na verdade, existem livros inteiros, bem grossos e muito bem pesquisados, apenas sobre aspectos específicos disso, como o fornecimento de carvão para a Marinha Real. E isso, na verdade, começa bem antes do que você imagina, por necessidade. Isso vai ser uma espécie de resumo editado, destacando algumas dessas várias técnicas e tecnologias. E então, claro, você pode ir e olhar para elas com um pouco mais de detalhe, ou, se quiser que eu aprofunde mais em um vídeo, destaque aquelas que parecerem mais interessantes para você. Agora, dito isso, vamos começar com Cannon. Você lembra, na Era da Vela, usavam isso para perfurar o inimigo, fazê-lo fugir, afundar ou danificá-lo o bastante para capturá-lo? No início do período analisado, do século XVII ao XIX, ou seja, de 1600 a 1800, os canhões eram feitos principalmente de bronze. Existiam canhões de ferro, mas eles eram muito menos confiáveis e tinham o péssimo hábito de explodir de maneiras extremamente letais. Agora, imediatamente deve-se notar que esse problema do que acontece quando uma arma falha vai, na verdade, persistir durante todo o período. Um canhão de ferro fundido, quando falha, tende a explodir e espalhar fragmentos incandescentes em todas as direções, o que é muito ruim para qualquer pessoa que esteja em um raio de cerca de 30 metros. No entanto, o bronze, quando falha, tende a inchar ou rachar, e não são liberados muitos fragmentos, se é que algum, o que realmente torna isso muito mais seguro. Mas a frequência com que essas falhas ocorrem em canhões de ferro diminui com o tempo, o que é um dos fatores pelos quais os canhões de ferro passaram a substituir os canhões de bronze, na maior parte do tempo na Marinha Real, e, obviamente, o fornecimento de canhões é muito necessário para sustentar a Marinha Real à medida que ela cresce. Mas por que isso impulsiona uma revolução industrial? Bem, resumindo, embora o bronze, como eu disse, tenha várias vantagens, um canhão de bronze que dispara uma determinada quantidade de projéteis pode ser feito mais leve do que um de ferro, porque o bronze é, na verdade, um pouco mais denso que o ferro. Por causa da ductilidade e confiabilidade mencionadas anteriormente, um canhão de bronze pode ser feito para suportar uma determinada quantidade de pressão usando menos material, enquanto o ferro fundido, sendo um pouco mais quebradiço, exige que você use substancialmente mais material. Mesmo sendo menos denso, o canhão de ferro é mais pesado que o de bronze, que é mais leve. Obviamente, isso é bom para carregar navios, pois significa que, em teoria, você pode colocar mais canhões de bronze em um navio sem sobrecarregá-lo. Em situações em que a mobilidade dos canhões era importante, como em terra, os canhões de bronze continuaram sendo usados por mais tempo. O bronze também é significativamente mais resistente às intempéries. Ele é naturalmente resistente à ferrugem, enquanto, bem, o ferro enferruja. Outro ponto é que o bronze pode ser fabricado com um encaixe muito mais preciso, assim, para uma determinada quantidade de carga, você consegue obter mais desempenho do seu canhão. O disparo vai tanto mais longe quanto, bem, vai mais rápido. Mas na Era da Vela, você está mais preocupado com o maior poder do que com o maior alcance. Canhões de ferro precisam de mais folga, sendo um pouco menos precisos, com alcance e potência menores. Então, dito tudo isso, claramente todo mundo deveria ter continuado usando canhões de bronze, exceto por dois grandes problemas. Primeiramente, canhões de bronze, ou mais especificamente, o bronze usado para fazer os canhões era muito mais caro do que o ferro, e ficou ainda mais caro com o passar do tempo. Então, no início desse período, o bronze custava cerca de 4 vezes mais do que o ferro. Agora, eu digo cerca de 4 vezes mais caro.
Os valores do ferro, armas de ferro, bronze e armas de bronze no final dos anos 1500 e início dos 1600 variam muito. E se você estiver olhando para o ferro mais caro e para o bronze mais barato, é cerca de 2 vezes, então o bronze custaria o dobro. Enquanto se você estiver olhando para alguns dos valores de ferro menos caros e alguns dos valores de bronze mais caros, é cerca de 6 vezes. Você podia comprar 6 canhões de ferro pelo preço de um de bronze, mas a média era cerca de 4 vezes. Mas só pior a partir daí. Porque no final dos anos 1600, entrando nos anos 1700, e com a grande expansão da Marinha Real no cenário global, o bronze custava cerca de 8 ou 9 vezes mais do que os canhões de ferro, a ponto de que alguns dos navios maiores, quando estavam totalmente equipados com canhões de bronze, tinham o fator um tanto perturbador de que os canhões custavam mais do que todas as outras partes do navio juntas. Se o navio se perdesse, mas você recuperasse os canhões, salvaria mais da metade do custo total do navio de guerra. E isso se devia a vários fatores. A mineração e fundição de ferro estavam cada vez mais fáceis. Enquanto para o bronze você precisava de cobre e estanho, pelo menos principalmente, e embora o cobre pudesse ser encontrado na maioria das nações, ele era relativamente raro em algumas bem importantes. Por exemplo, a França, uma grande potência naval na época, na verdade não tinha tantos depósitos de cobre assim. O cobre é muito usado para várias coisas. Mais tarde, na Era da Vela, por exemplo, o cobre seria muito requisitado em grandes quantidades para revestir navios de guerra de madeira contra vermes taredo e crescimento marinho, e o estanho era ainda mais raro. Havia alguns países que tinham marinhas muito grandes que simplesmente não tinham estanho. Agora, a Grã-Bretanha, felizmente, tinha estanho lá em Cornwall. Mas ainda assim, se você tivesse que minerar o estanho e refiná-lo, e tivesse que minerar o cobre e refiná-lo, e então você tinha que juntar esses dois, fundi-los para formar o bronze. Dá para entender por que isso seria bem mais caro, ainda mais quando os custos de transporte eram muito maiores. Do que eu tenho minério de ferro, eu fundi o minério de ferro, eu tenho ferro, o que pode ser praticamente feito em um só lugar. Além disso, por várias razões geológicas, os depósitos de minério de ferro tendem a ser encontrados, não o tempo todo, mas geralmente um pouco mais próximos dos depósitos de carvão do que os depósitos de estanho ou cobre. Então, mesmo que você esteja usando exatamente o mesmo combustível para aquecer seus fornos, provavelmente vai conseguir obter carvão ou carvão refinado, ou seja, coque ou carvão vegetal, ou seja lá o que você quiser usar, de uma fonte um pouco mais próxima, se você está fundindo ferro, do que se estivesse tentando criar bronze, e isso, por sua vez, obviamente reduz ainda mais o seu custo de fabricação. Além de outras demandas por cobre e estanho mesmo se você os tivesse, depósitos de cobre e estanho geralmente são muito menores que os grandes depósitos de minério de ferro ao redor do mundo. E, obviamente, isso aumenta o preço e coloca um limite físico muito menor em quantos canhões você realmente pode produzir. Porque mesmo que você não estivesse competindo com todas as outras demandas por cobre, estanho e bronze na sociedade dos séculos 17º ao 19º, se você só consegue produzir uma certa quantidade de bronze, então só pode fabricar uma quantidade limitada de canhões. O suprimento de ferro parecia infinito, dependendo apenas de quantos homens fossem colocados nas minas. E assim você tem uma situação em que a marinha ela está crescendo. Há mais navios que exigem mais canhões e, como estão maiores, cada um precisa de mais canhões. As fundições de bronze dificilmente fabricariam tantos canhões e, se conseguissem, o custo seria maior que o da frota. E assim, de repente, surge um grande impulso para desenvolver a tecnologia do ferro fundido. Agora você pode fabricar vários canhões por um preço baixo. É verdade que os canhões não podem ser reutilizados após o desgaste, mas duram 2 ou 3 vezes mais que os de bronze. Mesmo podendo reutilizar o metal dos canhões de bronze, é preciso pagar para derretê-lo e fundi-lo novamente. Então, não só a demanda naval por canhões impulsionou a tecnologia de produção de ferro fundido, como também a levou a uma escala muito maior. Porque se você precisa de mais de 100 canhões para seus navios de linha de primeira classe, e você tem vários desses, sem contar todos os outros, então, tudo, das minas às refinarias de ferro e fabricantes de canhões, precisa ter escala para fornecer os armamentos necessários. Como os canhões de ferro se desgastam e precisam ser substituídos, há renovação constante. E então,
quando as pessoas querem outra coisa feita de ferro, seja peças iniciais para uma máquina a vapor, ou trilhos de trem, ou vagões para colocar nos trilhos, ou qualquer outra coisa ligada à primeira revolução industrial, como a capacidade de produzir grandes peças de ferro fundido em grande quantidade e rapidamente, já existe. Agora vamos dar uma olhada rápida na logística internacional, algo que vamos retomar mais adiante em diferentes aspectos, se tivermos tempo. Mas primeiro o bloqueio. Como o bloqueio ajuda a Revolução Industrial? Se você quiser impor um bloqueio, isso será eficaz. Então, essencialmente, você está conduzindo, de certa forma, um cerco. Exceto no mar, você não pode simplesmente ir lá, fazer um pouco de bloqueio e depois voltar para casa. Quando sua comida e água acabam, seu oponente logo pensa: tudo bem, temos alguns suprimentos. Nós podemos resistir ao seu bloqueio pelo tempo que for necessário até você ficar sem comida. E então, quando você for embora, nós simplesmente traremos mais carregamentos de comida. O bloqueio é mais eficaz quando só é possível abastecer um porto, como o francês de Brest, por transporte marítimo, caso não se possa fazê-lo por terra. Ou se você estiver bloqueando um país inteiro para que certos elementos críticos não possam entrar. Agora, é claro, você poderia argumentar que, bem, seria possível manter um bloqueio apenas revezando os navios conforme eles fossem ficando sem suprimentos. E sim, isso é verdade. No entanto, você precisaria de uma frota monstruosa para realizar um bloqueio significativo de qualquer porto ou até mesmo de um país. Você precisa de vários navios no mar para evitar que a frota inimiga saia e te destrua. Se você bloquear uma linha costeira, precisará de vários navios em diferentes portos, podendo ter dezenas em missão de bloqueio, além de manter embarcações prontas para substituir as que ficarem sem suprimentos. Outros navios ficaram sem suprimentos, foram substituídos e estão voltando para casa. E aqueles navios que já voltaram e estão sendo reabastecidos e reequipados. Então você vai precisar de 4 ou 5 vezes mais navios do que tem em serviço de bloqueio, só para manter o bloqueio. Aí você fica sem opções para comboio, escolta e defesa do território. E nem mesmo a Marinha Real da Era da Vela tinha tantos navios assim, então isso era um problema. Até que o Almirante Hawke apareceu. Já tinham havido várias tentativas de manter bloqueios antes, mas o Almirante Hawke formalizou o sistema quando estava bloqueando o porto francês de Brest, organizando viagens regulares de navios de suprimentos dedicados, compostos por embarcações da Marinha Real que foram especificamente construídas, compradas ou requisitadas para a função de abastecimento. E às vezes eram antigos navios de linha que já não eram mais adequados para o combate, e obviamente também faziam contratos com civis. Agora, a grande diferença era que isso era um esforço organizado, regular e padronizado. Então, não só havia o que hoje você poderia chamar de equivalente à frota auxiliar real lá fora, mas havia comissões regulares para mercantes civis, e isso significava que os mercantes civis tinham um incentivo para se estabelecer em certos portos, que obviamente poderiam então abastecer o bloqueio. Porque se você vai conseguir um contrato, mas esse contrato pode não acontecer novamente por um tempo incerto, então, se você tem um navio lá, aceita o contrato, se não, tudo bem. Quando esse contrato termina, você procura trabalho em outro lugar. Enquanto que, se você sabe que a cada 2 meses um navio vai ser necessário para levar suprimentos para o bloqueio, você vai, ok, na verdade vou manter um navio cargueiro neste porto para essa missão, porque é uma missão relativamente regular e bem paga. Também significa que se você sabe que uma certa quantidade de carne, queijo, manteiga, ervilhas, água, cerveja, etc., está sendo enviada a cada, digamos, 2 meses, então isso significa que você vai começar a estabelecer armazéns para linhas regulares de suprimento levarem materiais a esses armazéns. Vai haver um fornecimento constante de trabalho para os estaleiros, porque você vai precisar de pessoas para mover esses suprimentos para os navios, vai precisar de pessoas para preparar esses navios para zarpar, vai precisar de pessoas para reequipar esses navios. Quando eles voltarem e os bloqueios aumentarem, as pessoas tentarão combatê-los. Potencialmente, tudo isso também vai se aplicar ao abastecimento e à preparação dos navios que vão escoltar esses navios de suprimentos. E, claro, aos próprios navios de bloqueio. Quando se desgastam, precisam ser reequipados ao voltar e preparados para sair novamente em tempo hábil. Isso gera fluxo de trabalho constante, incentivando infraestrutura, atraindo mais recursos e impulsionando o desenvolvimento do porto.
E com mais infraestrutura fixa de grande porte, o porto pode fazer coisas mais interessantes, como abastecer e sustentar viagens regulares de comércio para terras distantes. Quando alguém diz, tenho essa nova tecnologia para transportar pela costa ou uma nova ideia de invenção, mas eu preciso adquirir essas coisas do exterior em vez de ter que procurar pelo país por um porto que talvez tenha guindastes do tamanho certo e depois ir para outro porto que talvez tenha um navio do tamanho certo, e convencê-los a passar de um para outro e assim sucessivamente. Agora você pode chegar a um porto bastante grande e movimentado e pensar, ei, um desses navios deve ser capaz de me levar para onde eu quero. Veja, aqui está toda a infraestrutura para acomodá-lo. E sim, todos estão disponíveis e felizes em fazer essas missões, trazer meus materiais ou exportar meus produtos. Então, curiosamente, ao negar o comércio a um grupo de inimigos, você está, na verdade, incentivando o comércio pelo seu próprio povo e por pessoas que são neutras ou amigáveis a você. Além disso, é claro, se você está bloqueando o outro lado. Isso mostra que a maioria dos navios de guerra deles não está no mar, tornando os mares mais seguros para você e seus aliados, o que novamente incentiva uma atividade mercantil, o que, por sua vez, estimula a industrialização. Além disso, agora temos peças de reposição padronizadas. Famosamente, a Marinha Real foi pioneira no uso de blocos e roldanas padronizados produzidos industrialmente para o seu cordame. Antes, cada um era uma peça artesanal esculpida à mão, o que levava muito tempo e era caro. B estava em oferta relativamente limitada. Você consegue ver os paralelos com os canhões de bronze aqui, e D, porque eles eram feitos à mão? Todos eram um pouco diferentes, então se algo quebrasse, fosse destruído ou apodrecesse. Você não podia garantir que as peças sobressalentes que você levava realmente serviriam ou se servissem, talvez uma ou duas das peças sobressalentes que você levava realmente encaixariam, mas você não tinha como saber exatamente qual delas serviria. E você teria que tentar adaptar várias diferentes até encontrar a que encaixasse. Isso, obviamente, não era o ideal para itens de consumo em uma marinha muito grande e muito ativa. E assim, logo foi inventado um processo industrializado para desenvolver blocos de roldanas padronizados, e esses seriam fabricados em massa relativamente rápido, portanto, relativamente barato. Com os tamanhos padronizados, se sua roldana número 2 quebrasse ou fosse destruída por um francês irritante, você só dizia, tudo bem. Vou descer até a loja do carpinteiro, geralmente na proa do navio, e vou pegar uma das 3 dúzias. Roldanas número 2, por acaso eu tenho, e posso praticamente garantir que ela vai se encaixar e funcionar tão bem quanto a anterior. Mas o que passa por essas roldanas? Bem, corda, e basicamente a mesma coisa se aplica à corda. A corda podia ser feita artesanalmente, vendida por pessoas. Mas muito em breve, durante a Era da Vela, a Marinha Real começou a desenvolver o que eles chamavam de cordoarias, ou passarelas de corda. Você ainda encontra em Londres, Portsmouth e outros locais ruas chamadas Rope Walk, ou prédios chamados The Ropery. Eram investimentos muito significativos. A corda precisa ser bem longa. Você pode emendar cordas, mas não ficam tão fortes quanto uma contínua. E por isso essas cordoarias ou fábricas de cordas eram edifícios extremamente longos. Com cerca de 400 metros ou mais, enormes cordas únicas eram feitas e depois unidas em cabos mais grossos para uso nos navios. Por sinal, uma ainda está em funcionamento no estaleiro de Chatham, no Reino Unido. Devido ao seu método de fabricação, elas são superiores às cordas modernas feitas por máquinas, peso por peso. E assim, a invenção dessas fábricas de cordas significou que você podia ter grandes quantidades de corda. Era uma corda muito resistente, era uma corda padronizada, então podia se encaixar nos seus blocos de polias padronizados. E isso, por sua vez, significava que se você chegasse a qualquer porto que a Marinha Real pelo menos parcialmente administrasse, tudo corria bem. Tantas cordas apodreceram, tantas foram rompidas pelo clima, tanta aparelhagem destruída pelo inimigo. Precisamos de 3 rolos de corda de meia polegada, 6 cabos de linha de âncora de 2 polegadas, etc. etc, etc. Então as pessoas simplesmente dizem, ok, temos isso em estoque, não é um problema. Ao contrário de antes, quando você tinha que negociar. Você tem alguma corda? Você tem corda do tamanho certo? É da resistência certa ou está tudo emendado? E claro, inevitavelmente haveria tentativas de vender para as pessoas. A corda era barata, por isso a marinha usava fios coloridos específicos entrelaçados nela. Assim,
Dava para saber que era uma boa corda e que não estava pagando caro por uma usada. Como isso impulsiona a Revolução Industrial? Bem, primeiramente, a fabricação padronizada de peças é fundamental para uma revolução industrial. Após demonstrar o princípio, aplicá-lo em outros contextos torna-se fácil, tanto em itens de madeira, como blocos e roldanas, quanto em outros, como cordas. Porque esses caras já mostraram isso. Podemos pegar uma máquina que normalmente seria movida por uma grande correia de transmissão lá no sótão. Assim, correias desceriam até as máquinas individuais para transmitir força rotacional. E as pessoas pensam, ok, bem, se eles podem padronizar isso, eu posso fazer exatamente a mesma coisa. Exceto que as minhas máquinas vão fabricar cadeiras padronizadas, ou carruagens padronizadas, ou componentes para outras máquinas. Até mesmo arados que são padronizados, baratos, eficientes, fáceis de substituir. Isso é essencial para ampliar os esforços industriais. E então passamos para o que hoje pode parecer práticas bastante simples dentro dos estaleiros. Isso é importante porque havia estaleiros navais exclusivos e outros compartilhados entre navios mercantes e a marinha. E claro, as pessoas que supervisionavam esses estaleiros muitas vezes alternavam entre o serviço naval e o serviço civil regular, indo e voltando, às vezes com bastante frequência. Então, por 5 anos, você poderia comandar, digamos, o lado naval de Plymouth e então poderia decidir, na verdade, sabe de uma coisa? Estão me oferecendo mais dinheiro para administrar os estaleiros civis em Plymouth. E então você poderia levar algumas práticas úteis da Marinha para o seu lado civil das coisas. O que quero dizer? Peças pré-armazenadas agora? Se você está fabricando em massa roldanas de canhão, cordas, então vai acabar tendo muito mais do que qualquer navio ou frota realmente precisa, a qualquer momento. Isso é uma coisa boa porque significa que você terá suprimentos prontos para usar quando eles chegarem. Mas é claro, isso significa que você precisa saber quantos você tem e precisa armazená-los de uma forma que eles sejam preservados a longo prazo. Então isso significa armazenagem, inventário, controle de estoque e uma forma de distribuir essas peças. Assim você acompanha o que foi distribuído e sabe o que precisa reabastecer. Isso exige planejamento e organização a longo prazo. E não é só para aquelas peças produzidas em massa, estamos falando também de coisas como galpões de madeira, para curtir grandes quantidades de madeira, para que ela então esteja pronta para a construção de navios 5, 10, 15, 20 anos depois. Tanques de mastros são grandes áreas rasas de água cercada usadas para armazenar madeira de mastros a longo prazo, para evitar que ela ressecasse e ficasse muito quebradiça, mas também para evitar que apodrecesse. Acredite ou não, ao negar oxigênio, ela não apodrece e continua boa e flexível. Havia depósitos de munição, os navios chegavam, descarregavam a munição para um estoque geral e depois recebiam munição desse mesmo estoque. Isso permitia inspeções regulares e a eliminação de canhões desgastados que podiam ser perigosos. E também havia coisas como moinhos de pólvora, porque a pólvora produzida no período medieval e até mesmo no período Tudor, até certo ponto, era um pouco artesanal, e eventualmente a fabricação de pólvora em larga escala decolou. No entanto, ela começou a decolar e então passou a ser fornecida desses primeiros moinhos para muitos países. Claro, por segurança nacional. E para reduzir o custo não só de ter que comprar a pólvora, mas também de transportá-la, moinhos de pólvora começaram a ser construídos no Reino Unido. Agora, o que todas essas coisas têm a ver com a Revolução Industrial? Bem, novamente, trata-se de criar um precedente. Muitos exemplos de coisas assim poderiam ser feitos aqui ou ali para uma empresa específica ou para um setor específico. Mas quando se tratava da Marinha Real, a Marinha Real era grande o suficiente e estava espalhada o bastante para que, se ela adotasse uma prática, essa prática pudesse então ser encontrada em todos os lugares, por todo o país. E seria aproximadamente a mesma coisa em quase qualquer lugar que você fosse. Isso aumentava as chances da ideia se espalhar e quando as pessoas se aposentavam do serviço naval, já sabiam como administrar o sistema. Então, se você tivesse sido, por exemplo, o gerente de armazém responsável por distribuir blocos de roldanas fabricados em massa ou por avaliar e classificar vários canhões e depois redistribuí-los, e então você foi para a vida civil, e alguém tinha um jeito bastante comum e caótico de organizar as coisas. Você poderia sentar e pensar, espera aí, quando eu estava na Marinha fazíamos as coisas desse jeito e isso era realmente eficiente. E então, magicamente,
A padaria do Joe Bloggs registra exatamente quantos pães de trigo, centeio e espelta possui, além da idade de cada um. Quantos eles venderam, quais estão vendendo com mais frequência, portanto, quais eles deveriam produzir mais, etc, etc. Também, claro, fontes locais de suprimento para pólvora, mastros, madeira, etc. Tudo isso, obviamente, também era muito útil para o transporte marítimo comercial da época. Vamos analisar outra maneira, provavelmente a última neste vídeo. A Marinha Real precisou criar várias cadeias de suprimentos para se manter, impulsionando isso sem querer. A Revolução Industrial na Grã-Bretanha foi em termos de fornecimento de materiais básicos, e isso podia ser todo tipo de coisa, por exemplo, tecido. Marinheiros navais precisavam de tecido para roupas, mesmo sem uniformes padrão por muito tempo. Primeiro, eles surgiram com os oficiais. A maioria dos marinheiros usava um tipo de tecido comum, seja para mandar fazer ou confeccionar suas próprias roupas. E então, quando os uniformes começaram a ser adotados, obviamente muitos deles envolviam a cor azul. Depois, os uniformes de oficiais e marinheiros passaram a ter grande demanda por tipos, cores e qualidades específicas de tecido. E com a quantidade enorme de marinheiros na marinha, isso significava que alguém tinha que começar a produzir em grande escala. Produção constante e em grande escala de materiais específicos. Enquanto isso, a moda civil variava e diversas circunstâncias definiam os tecidos usados. Porque o pequeno número de nobres que podiam pagar por coisas realmente caras, obviamente, não iria precisar, em escala industrial, de grandes quantidades desse tecido. Enquanto isso, o povo em geral, bem, um fazendeiro, um minerador ou um tecelão, todos vão precisar de diferentes tipos de roupas para seus trabalhos. Então, embora possa haver muitos deles, eles estão amplamente espalhados e têm demandas muito diferentes, dependendo de onde você está em várias regiões. Para os marinheiros, não. Eles só vão precisar disso e provavelmente é só isso que vão conseguir, mesmo que queiram mais. Mas não é só a confecção de tecidos. Já falamos antes sobre os relógios que usamos para determinar a longitude e quanto tempo levou para desenvolver cada um deles. Mas o fato de a Marinha existir e querer muitos desses itens significava isso. De repente, uma vez que os princípios para criar esses relógios e cronômetros foram descobertos, surgiu uma demanda incrível por mais deles. E isso significava que também havia uma demanda para descobrir como padronizá-los, como, relativamente falando, fabricá-los em massa. O mesmo que falamos antes com o carvão usado para fabricar armas e depois alimentar usinas a vapor, para bombas de doca seca e maquinário, ou maquinário que acionava outros equipamentos através do sistema de correias. E então, eventualmente, obviamente, motores a carvão para impulsionar navios, mas antes disso, para impulsionar trens que traziam materiais para os estaleiros e assim por diante, e até mesmo guindastes naquela época para levantar coisas. Tudo isso criou uma enorme demanda por carvão, uma demanda regular por carvão e a necessidade de fornecer carvão ao longo de certas rotas. Agora, a alta demanda por carvão nas cidades e indústrias, como as minas, que foram as primeiras a usar a máquina a vapor no Reino Unido, elas também impulsionaram a Revolução Industrial, mas a Marinha era praticamente o maior comprador individual e organizado de carvão em todo o Reino Unido durante o período que antecedeu e depois se transformou na Revolução Industrial propriamente dita. Porque uma determinada cidade terá certas demandas, mas outra cidade terá demandas diferentes, e elas provavelmente querem obter carvão de locais mais próximos apenas para reduzir os custos de transporte e assim por diante. Diversas indústrias terão demandas específicas. Nenhuma indústria britânica da época tinha tanta demanda quanto os estaleiros reais e a marinha juntos. Com o tempo, surgem dúvidas como: este carvão queima com mais energia, aquele de forma mais limpa e assim por diante. O mesmo ocorre na produção de ferro e aço, sobretudo no século XIX, porque, à medida que os canhões e navios ficam cada vez maiores, a marinha começa a exigir mais das fundições, para criar forjas, fundições e ferramentas maiores para transformá-las em placas de blindagem e canos de canhão. E, mais uma vez, eles são o único cliente real, importante e constante para esse tipo de coisa. Porque eles estão constantemente construindo navios, constantemente armando esses navios, constantemente desenvolvendo novas maneiras de fazer isso, geralmente maneiras maiores de fazer isso. E isso, por sua vez, significa que, novamente, quando alguém precisa de um processo industrial que possa criar algo a partir de um pedaço significativo de ferro ou aço, bem, a indústria existe e tem capacidade para acomodar isso.
Sim, havia outras coisas que precisavam de muito ferro e aço. Outras coisas também exigiam muito ferro e aço, em fundições ou forjamentos únicos. Mas muitas seriam peças únicas. Então, sabe, uma vez que você construiu o Palácio de Cristal com toda a sua estrutura de ferro, você não constrói outro? O mesmo ocorreu na estação St. Pancras. Alta demanda em pouco tempo e depois nunca mais. Com a Marinha, era possível sustentar uma indústria capaz de fornecer diversos produtos à nação, aproveitando as tecnologias e técnicas desenvolvidas principalmente para ela. Como disse, isso é só uma breve visão geral, porque poderíamos discutir questões como a logística de importar madeira para mastros e a construção de navios especializados. Poderíamos falar com mais detalhes sobre como eles gerenciavam vários tipos de madeira para diferentes tipos de navios. Docas secas, bombas a vapor para elas que surgiram primeiro nas minas, diversos guindastes grandes e rotas de transporte para itens logísticos como madeira, carvão, comida e cerveja. Para os navios e para os portos, estocagem e distribuição de alimentos. E como isso evoluiu ao longo do tempo na Marinha. Como eles instituíram regimes de pagamento que permitiam aos familiares dos marinheiros reivindicar parte de seus salários e manter todos os registros necessários e precisos. Para isso, criaram conjuntos uniformes de modelos e planos para construir classes de navios semelhantes. Em vez de cada um ser único, tudo isso e mais estava relacionado ao abastecimento da Marinha Real, mais uma vez devido ao porte e escala da Marinha. E a consistência dos pedidos deles ajudou a preparar o terreno para a Revolução Industrial. Então espero que você tenha gostado deste breve panorama. Se você quiser que eu aprofunde um pouco mais em tópicos específicos dentro deste panorama, então me avise nos comentários abaixo e vamos ver o que podemos fazer. Mas por enquanto, tchau. É isso por hoje, obrigado por assistir. Se tiver sugestões de navios para analisarmos, deixe nos comentários. Comente no post fixado para dúvidas sobre o dique seco.